Voltamos. E para a gente dar continuidade a esse vídeo, vamos rodar a vinheta. Tá bom, pessoas, então vamos lá, né? Nós tínhamos falado anteriormente que a ansiedade ela tem a condição de sentir-se ansioso, que é o sentimento de ansiedade. Eu posso estar ansiosa e posso sofrer de um transtorno de ansiedade. São situações diferentes. O sentimento de ansiedade é de uma coisa que eu tô para receber daqui a pouquinho, então eu fico extremamente ansiosa se vai chegar, se não vai chegar, tá? É um sentimento que vem. Ai, eu quero ver, dá até uma disparaçãozinha, assim, meu coraçãozinho dá uma disparada. Eu posso estar ansiosa. O estar ansiosa, eu vou estar pensando numa questão mais aguda, né? Passei por uma situação que me levou a ter esse estado de ansiedade. Eu me conhecendo, eu sei que eu consigo superar isso, que é um momento atual, mas que vai passar. E tem o transtorno de ansiedade, que esse sim é necessário um diagnóstico feito por bons profissionais. Hoje existem vários esquemas, formas, representações de poder fazer um diagnóstico, mas lembre-se, sempre com um bom médico, com um bom profissional, para que você tenha esse diagnóstico de transtorno de ansiedade, tá? Não vai chegar a sair falando por aí que você tá desse jeito, não. Porque hoje eu vou continuar sobre os sintomas. Eu comentei que ele é subdividido em 4 grupos, esses sintomas, que nós falamos do sintoma físico. Agora eu vou falar do sintoma cognitivo, que os sintomas físicos foi o quê? Coração bate disparado, né? Eu fico com uma respiração diferenciada, eu vou ter dores articulares, dores musculares, dor de cabeça, até quebrar dente, porque não, né? Eu já quebrei um dente, participei de uma imersão num curso aí, e foi tão tensa aquele momento que eu vivi, de tanto estresse, sabe? Foi um final de semana, aqueles cursos que você faz no final de semana inteiro, em hotel. E a gente é submetido a várias situações para mexer mesmo com o nosso emocional, o caminho do autoconhecimento. E nessa situação eu acabei quebrando um dente. Ele só deu uma trincadinha lá, eu percebi que estava estranho, posteriormente ele quebrou mesmo. Então são situações que nos levam a essa bendita ansiedade. Ela é cara, né? Tomar cuidado. E eu vou falar do cognitivo, olha, aqui na minha colinha. O cognitivo vai ser o quê? Problema de concentração e de memória, tá? Eu não consigo me concentrar, eu não consigo focar, eu não consigo, eu tô conversando com você e aí eu acho que eu vou precisar de um neurologista porque eu já tô sofrendo de amnésia. Não, eu tô passando por uma situação de estresse e esse estresse está me deixando sem foco, me deixando com perdas de memória, não tô conseguindo memorizar. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, é uma palavra tão fácil. Aí você se percebe nessa situação, já fica preocupada. Lembra que eu falei da dificuldade da gente encontrar médico para marcar médico, para ver, para diagnosticar? Então, primeiro tenha esse autoconhecimento e veja o que você está passando, se tem algum agente estressor que está te levando a essa condição cognitiva, tá? Condição cognitiva, o que é? Problemas de concentração e de memória. O cognitivo está ligado à aprendizagem, ao nosso dia a dia, né? Um excesso de preocupação, dificuldade de tomada de decisão, problemas para dormir ou na qualidade do sono. Desculpe. Eu posso estar muitas vezes com a minha qualidade do sono afetadíssima. Isso é um problema, isso é muito ruim. Quando eu não durmo bem, eu não consigo passar um bom dia. Impossível, né? É impossível. E se esse não dormir bem ocorre com uma frequência, se não diária, mas dias sim, outros dias não, aí vão começando a aumentar esses dias de não dormir bem,
eu terei problemas de foco, eu terei problemas de memória. Eu preciso desse descanso, meu cérebro precisa desse descanso, ok? Eu posso também estar com insônia, o que é muito pior, né? Porque daí a gente vai acarretar um monte de outras situações ruins. Como eu disse, o cérebro precisa desse descanso, a gente precisa parar, a gente precisa dormir. E quando a gente não faz, o corpo vai gritar por isso, né? Ele pede um socorro. E a insônia não é para acontecer. Depois eu vou falar um pouco da questão do idoso, mas o idoso ele tem que dormir. Então a gente fala assim, ah, quando fica, desculpa a expressão, porque eu tô na fase, tô no caminho, né? Quando fica velho, a gente já não dorme tanto. Não é bem assim, não, viu? Não é bem assim. Na verdade, é até o contrário, né? A tendência é de a gente ter menos preocupação, menos compromisso e poder relaxar um pouco mais. Então esteja atento, quem tem idoso por perto, quem tem idoso em casa. Um dos sinais dele estar sofrendo de uma ansiedade, e é tão diferente, assim como com criança, os sinais, sabe? Se ele não dorme bem, isso pode levá-lo a uma situação pior. Então esteja atento a isso, esteja atenta a isso. O que a gente falou, excesso de preocupação. Eu tenho muita preocupação e eu não consigo relaxar de maneira nenhuma. Aí alguém que você é legal você dividir isso, porque de repente essa outra pessoa vai poder ver, não, mas será que é assim? E vai te dar uma luz da qual você não estava tendo essa luz, entende? Então, o excesso de preocupação é também um sintoma da ansiedade. Ele é um sintoma da ansiedade. Quando eu tô preocupada demais, lembra? A gente nem sabe com o que exatamente. Eu tenho um futuro pela frente que eu não sei o que vem. E assim em tudo, tá? Fica aquela coisa meio que persecutória, né? Nossa, o que será que é? O que será que vem? Aquele medo do monstro que verdadeiramente ele não existe, né? Então a gente tem que estar muito atenta a essa questão do excesso de preocupação. Dificuldade de tomar decisão. Meu Deus, como é difícil, né? A gente às vezes tomar determinadas decisões. Você sabe que você precisa tomar uma determinada decisão, mas você não se propõe a fazer. Você tem uma dificuldade, é dificuldade de dar os passos. Quando eu comentei que muitas vezes existe aquela questão de dores articulares que te impede de seguir, que te impede de ir, não é? Então, essa é uma situação bem difícil, bem complicada, do qual você deve sim estar atento, estar prestando atenção. Às vezes a gente está vivendo situações de estresse e nem está se dando conta. E quando vê, ela já está tão aumentada, que pode nos trazer uma certa dificuldade e daí, né, o prejuízo vai ser muito maior. Eu falei então do sintoma físico, agora eu vou falar um pouquinho dos sintomas comportamentais, que eu já falei do cognitivo, então vamos falar do sintoma comportamental. O que que é? Eu vou estar vou estar com um comportamento diferente, gente. Eu vou estar com um comportamento assim de uma irritabilidade, impulsividade, agressividade também. De repente você fala comigo, eu já te respondo com uma patada, mas isso sou eu? Não necessariamente. Não sei se sou eu essa, mas é algo do qual a gente tem que estar atento, tá? Impulsividade. Você sabe aquela história lá que as pessoas compram, né? Compram. Olha, eu tô fazendo assim, ó, já para sacar que vem uma outra coisa que é gesticular demais. Às vezes as pessoas falam muito rápido também, pode ser um sinal do qual a gente está passando por sintomas de ansiedade, tá? Então o ritmo da fala tá muito acelerado, aquela pessoa que fala assim. Eu tenho um primo que é a minha paixão, esse meu primo, mas ele fala tão rápido que às vezes eu não sou capaz de compreender o que ele está falando. Eu peço para ele repetir o que ele disse. E tantas outras pessoas assim. Então a sua ansiedade é tamanha que fala rápido, o ritmo de fala assim, do qual nos compromete um pouquinho na relação, né? Nessa coisa de você estar se relacionando no social. Isso pode ter
um pode ser alguma coisa que prejudica a gente, né? No trabalho, na condição de grupo, tudo isso pode trazer. Eu falei da irritabilidade, sabe aquela coisa assim, ai, tudo me irrita. E aí, quando você acaba ficando com uma irritabilidade muito grande, isso pode também te deixar com uma certa agressividade, né? Isso pode te deixar, te trazer uma certa agressividade. Então a gente tem as gesticulações exageradas, sim, que eu falo, e aí eu não consigo parar, eu entro, eu sento, eu não paro. São esses comportamentos também que pode estar nos trazendo situações de que pode ser um sintoma relacionado à ansiedade. Estou passando por um estresse e não estou percebendo o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo. Eu mudo o meu comportamento. As pessoas que estão comigo, as pessoas que me acompanham, se não me derem um toque, e olha, o pior é assim, às vezes a pessoa chega para você e fala, nossa, Helena, você anda meio irritada. Aí eu dou patada na pessoa, sabe? Porque eu nem percebo, eu nem me dou conta, eu não me dou conta de que isso está acontecendo comigo. Quando a gente se dá conta do que está acontecendo, fica tudo muito mais simples, muito mais fácil, né? Mas muitas vezes não é o que acontece. E aí eu estou falando desses sintomas com relação ao comportamento, eu vou falar um pouquinho agora do sintoma emocional. Este é muito triste, porque daí você se sente o quê? Você vai ter um sentimento de incapacidade. O que mais aqui? Paralisação, tristeza, aquela tristeza que vem, você não sabe de onde, mas de repente ela começa a acontecer, né? Um nervosismo, um pensamento de tragédia iminente, que é aquela questão do pânico que muitas vezes as pessoas não conseguem sair. Quando a ansiedade ela já vai demonstrar os sintomas emocionais, é hora do alerta, sabe? A Defesa Civil não desperta aí pra gente, dispara os alertas, né, de acordo com a cor, com relação aos perigos. Pois bem, né? Esse aqui é um alerta laranja já. Porque se você não se dá conta de onde vem essa tristeza, ela vai aumentar de tamanha maneira que pode sim te deixar na depressão. Mas é bom a gente não confundir tristeza com depressão. Eu posso ter uma grande tristeza, mas isso não significa depressão. Eu posso estar triste, mas isso não quer dizer depressão, tá? A tristeza é um sentimento, é inerente de todos nós. É bacana até que a gente às vezes sinta um pouco de tristeza, porque é o tal do antagonismo, né? Para eu saber o que é positivo e o que é negativo, tá? Então, esses sintomas, esses 4 subgrupos que estão dos sintomas da ansiedade, é algo do qual a gente tem que estar atento. Eu vou então aqui falar de novo. A gente vai ter os sintomas físicos, desses 4 tem o sintoma físico, que é quando você sente no seu corpo, e é o primeiro momento que a gente sente alguma coisa relacionada à ansiedade, está no físico, quando você sente seu coração disparar, quando você sente uma respiração diferenciada, né? Quando você sente uma dor de cabeça, essas dores aí pode estar, vou lá, faço o exame, não dá nada, só aumenta as minhas dores, só aumenta a minha ansiedade. Eu posso estar então com meu sistema cognitivo alterado, quando eu não durmo bem, quando eu tenho uma preocupação exagerada, quando eu não consigo focar, quando eu tenho uma desmemorização, eu não consigo lembrar muito das coisas. Eu chego aqui para te falar uma coisa e o que era mesmo que eu tinha para te falar? E eu acabo me deixando passar, deixa para lá. E a gente vai ter o comportamental, que é a irritabilidade, né? Quando eu já não consigo, eu me torno uma pessoa agressiva, impulsiva. Eu conheço história de pessoas que tinham cartão de crédito, que estourou o cartão de crédito. Uma das medidas foi realmente tirar dessa pessoa o cartão de crédito para começar a trabalhar a sua ansiedade, porque ela estava tão impulsiva que não conseguia. E aí aumenta maior, né? Aumenta mais a nossa preocupação, a ansiedade, porque daí você tem uma conta para pagar, você não tem dinheiro para pagar, e isso é uma coisa, é louco. É como se fala, é que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E a gente vai ter o sintoma emocional.
tá? E o sintoma emocional é quando a gente vai sentir, quando nós vamos ter o quê? Sentimento de incapacidade, eu não tenho ânimo para muita coisa, né? Eu tenho uma tristeza não tem porquê, tá todo mundo alegre, contente ali no canto e eu tô triste, não consigo participar do grupo, tá? Então são situações do qual a gente deve estar atento, tá? Com relações a esses sintomas. Detalhe. Para eu dizer que eu estou sofrendo com a ansiedade e que eu estou de um transtorno, que eu tenho um transtorno, que eu sofro, que eu sou doente, eu preciso do diagnóstico. E para eu ter o diagnóstico, eu preciso de um profissional muito sério, capaz para fazer isso. E este profissional, ele vai estar atento a um conjunto de sintomas, tá? Porque não é porque eu tive dor de cabeça hoje que eu estou com ansiedade. Não é porque eu tô com dor na minha coluna que eu tô com ansiedade. Eu tenho uma postura ruim que me leva a ter dor na coluna, tá? Não é porque eu não durmo 2, 3 noites aí que eu estou com ansiedade. Então, estejam atentos. A ansiedade ela é inerente a todos nós seres humanos, mas ela só vai ser ruim quando ela nos incapacita. Quando nós não temos mais condições de tomar decisões, quando a gente não consegue sair de casa, quando a gente está completamente num estado assim de inanição, quando ela me incapacita mesmo. Eu vou ao médico e ele vai me afastar porque eu não consigo mais trabalhar. E isso é um grande problema. Ou quando ela me traz outras consequências, dos quais a gente vai estar falando no nosso próximo encontro. Tadã! Aqui estão os nossos contatos. Lembre-se que nós estamos fazendo live e eu convido você que queira vir comigo para falar do que quer que seja. O importante é a gente levar o que a gente sabe, que a gente pode, que a gente viveu para tantos outros aí, tá bom? Um forte abraço, até o próximo. Gratidão!